Descubra como a obediência a Deus pode revelar o propósito em meio às provações. Olá, pessoal! Hoje quero compartilhar com vocês sobre o desafio de obedecer a Deus. Quando tudo ao nosso redor parece dizer o contrário, é nas situações mais difíceis que nossa fé é testada e o propósito divino se revela. Preparem seus corações para entender como, mesmo sem entender, obedecer é confiar. Lembro-me daquela noite escura em que minha fé foi colocada à prova. As circunstâncias ao meu redor pareciam gritar incertezas e o medo tentava me paralisar. Foi então que uma voz suave ecoou em meu coração, me lembrando de que a obediência a Deus é o caminho para a verdadeira confiança. Mesmo sem compreender totalmente os planos divinos, decidi confiar na soberania do Altíssimo. Foi naquele momento de entrega total que senti uma paz inexplicável invadir minha alma. A obediência me conduziu a um lugar de tranquilidade e certeza, mostrando-me que seguir os caminhos do Senhor é o melhor que posso fazer, independentemente das tempestades ao meu redor, e assim aprendi que, mesmo sem entender, obedecer é o ato supremo de fé. Lembro-me daquela madrugada fria em que me deparei com um dilema que abalou minhas estruturas. Era como se o mundo ao meu redor desmoronasse e a incerteza pairasse no ar de forma sufocante. Em meio às lágrimas que escorriam pelo meu rosto, busquei refúgio nas palavras de conforto e orientação da Bíblia. Foi então que encontrei o Salmo 119.105, que diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Nesse momento de angústia, compreendi que obedecer a Deus não era apenas uma escolha, mas uma necessidade vital para manter minha fé acesa, mesmo diante das trevas que tentavam me envolver. Decidi seguir os mandamentos do Senhor, sabendo que Ele era a minha única luz em meio à escuridão. Descobri que é na obediência aos preceitos divinos que encontramos segurança e direção para nossas vidas, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. E assim aprendi que obedecer vai além de simplesmente cumprir regras religiosas. É um ato de entrega e confiança no Deus soberano, cujos planos são infinitamente maiores do que podemos imaginar. Lembro-me da época em que me vi diante de uma encruzilhada, com o coração dividido entre a voz de Deus e as inúmeras vozes do medo e da dúvida que ecoavam em minha mente. Tudo ao meu redor parecia gritar que era loucura confiar na direção divina, que era mais sensato seguir o caminho presumivelmente seguro traçado pela lógica humana. O desafio de obedecer a Deus quando tudo dizia o contrário não era apenas uma questão teórica ou religiosa, era uma escolha prática e emocional que exigia coragem, fé e determinação. Medo sussurrava insistentemente em meus ouvidos, tentando me afastar da certeza que a obediência oferecia. Contudo, algo dentro de mim se recusava a ceder à pressão externa e decidiu confiar na certeza silenciosa que emanava do meu espírito quando eu pensava nas promessas do Altíssimo. Foi assim, mesmo tremendo por dentro, mas firmemente plantado na rocha da obediência, que descobri como a confiança plena em Deus pode abrir portas que o medo jamais ousaria tocar. Cada passo dado em obediência foi como uma luz rompendo as trevas do desconhecido, revelando um caminho seguro sob meus pés incertos. A prova que revela o propósito é aquela que nos desafia a obedecer quando todos os sinais apontam para outra direção. É um convite para navegarmos nas águas profundas da fé, onde somente aqueles dispostos a lançar âncora no porto seguro da obediência podem descobrir tesouros escondidos nos mares. Desconhecidos da vontade divina, naquela noite, enquanto o fogo crepitava sob um céu estrelado, o Senhor sussurrou em meus ouvidos a ordem que abalaria minhas estruturas. Isaque, seu filho amado, deve ser sacrificado em meu altar. Meu coração disparou, a respiração faltou e as lágrimas vieram sem controle. Como poderia Deus pedir algo tão cruel? Mas em meio à minha angústia, uma voz interior ecoava firmemente: "Confia em mim,
Decidi obedecer cada passo rumo ao monte da provisão. Era como chumbo sob meus pés, cada palavra de despedida a Isaque cortava fundo minha alma, mas eu confiava fundo minha alma. Levantei a faca sobre meu filho, os olhos cerrados pelo peso do sacrifício iminente. Foi quando o anjo do Senhor bradou do céu e providenciou um cordeiro em lugar de Isaque. Minha obediência extrema foi recompensada não apenas com a vida poupada de meu filho, mas com a certeza de que obedecer a Deus é abrir caminho para seus milagres mais extraordinários. Lembro-me de José, filho de Jacó, um jovem de coração puro e sonhador. Seus irmãos, cheios de inveja, o venderam como escravo para uma caravana que seguia rumo ao Egito. Tudo parecia perdido para José. Sua liberdade, sua família, seus sonhos. No entanto, mesmo diante das adversidades e injustiças da vida, ele optou por confiar em Deus e manter-se fiel aos seus princípios em meio à escravidão e às acusações injustas que o levaram à prisão. José não perdeu sua fé. Anos se passaram, e a promessa de Deus finalmente se cumpriu. José foi elevado a um alto cargo no Egito e pôde salvar não apenas seu próprio povo da fome, mas também aqueles que um dia o haviam traído. Sua história nos ensina que os planos de Deus são maiores do que podemos imaginar, e que a obediência, mesmo nos momentos mais sombrios, nos conduz ao propósito divino com graça e glória. Enquanto caminhava pelas areias escaldantes do deserto, sentia o peso da responsabilidade que carregava em meus ombros, a missão de conduzir o povo de Israel rumo à terra prometida. Parecia quase impossível diante das adversidades que se apresentavam a cada passo. O sol castigante queimava minha pele e a dúvida tentava se instalar em meu coração. Mas a voz de Deus ecoava mais forte em minha mente: avance. Moisés, confia em mim mesmo sem compreender totalmente os planos divinos. Eu sabia que a obediência era o único caminho a seguir. Foi então, em um momento de total entrega e confiança, que presenciei Deus realizar maravilhas diante dos meus olhos incrédulos. As águas do mar se abriram diante de nós, proporcionando uma passagem segura. O maná caiu dos céus para saciar nossa fome, e a presença divina nos guiou dia e noite. A prova no deserto revelou não apenas a fidelidade de Deus, mas também a importância vital da obediência. Mesmo nas circunstâncias mais áridas, cada desafio superado fortalecia minha fé e confirmava que obedecer ao Senhor era abrir caminho para seus milagres mais extraordinários. Quando me lembro da história de Ana, uma mistura de admiração e sinceridade toma conta do meu coração. Ela é um exemplo de fé inabalável e obediência total ao Senhor. Imagino o momento em que ela dedicou seu filho Samuel ao serviço divino, um gesto que reflete não só sua gratidão, mas também sua confiança absoluta na fidelidade de Deus. Posso quase sentir a dor da separação, a angústia da incerteza que certamente envolveram seu coração nesse ato tão profundo. No entanto, mesmo diante das lágrimas que inevitavelmente devem ter rolado por suas bochechas, ela permaneceu firme em sua decisão. Sua obediência não foi apenas um ato superficial, mas sim uma demonstração de entrega total e amor sincero ao Senhor. Ana confiou que o propósito divino se cumpriria na vida de Samuel e não hesitou em seguir os planos do Altíssimo. Ela nos ensina que obedecer a Deus vai além do sacrifício. É um testemunho vivo de confiança e esperança nas promessas do Pai Celestial. Lembro-me da história de Davi e o gigante Golias como se fosse ontem. A imagem do jovem pastor, destemido e confiante diante do colossal inimigo, é gravada em minha mente como um lembrete eterno da grandeza da fé. Posso sentir a tensão no ar enquanto Davi, armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas no alforje, encara o guerreiro filisteu coberto de armaduras reluzentes. Sua coragem desafia toda a lógica militar, sua convicção desafia as leis da probabilidade.
Mas o que realmente impressiona não é a disparidade física entre os dois contendores, mas sim a disparidade espiritual. Davi sabia que sua verdadeira força residia na proteção divina, não em sua própria habilidade ou na magnitude de seus recursos terrenos. A confiança transcendia a razão, a obediência transcendia o medo, e quando a última pedra deixou a funda, guiada pela mão invisível do Altíssimo, e atingiu em cheio o ponto fraco de Golias, testemunhamos não apenas a queda de um gigante físico, mas a vitória inequívoca da fé sobre a adversidade. A lição daquele dia ecoa ainda hoje, assim como Davi enfrentou gigantes, porque sua confiança em Deus era maior do que qualquer obstáculo. Também somos chamados a confrontar nossos maiores medos com base na certeza de que aquele que está conosco é mais poderoso do que qualquer desafio que se levante contra nós. Enquanto caminhava pelo deserto árido, sentia o sol queimando minha pele e a areia escaldante sob meus pés descalços. A jornada era longa e cheia de desafios aparentemente intransponíveis. As circunstâncias ao meu redor gritavam desespero e incerteza, mas algo dentro de mim sussurrava que a resposta não estava naquilo que os olhos viam. Era preciso enxergar além da aparência das dificuldades e confiar na voz suave do Altíssimo que ecoava em meu coração. A obediência transcende as limitações visíveis, mesmo sem compreender totalmente o porquê dos obstáculos no caminho. Decidi confiar na promessa de que aquele que me chamou também me capacita para vencer. Cada passo dado em obediência era um ato de fé, uma demonstração concreta de confiança na bondade e no cuidado do meu Senhor, e foi nesse ato de entrega completa que testemunhei milagres se manifestando diante dos meus olhos atônitos. A prova revelou não apenas a fidelidade de Deus, mas também a minha capacidade de crer para além do visível. Sabendo que obedecer vai muito além da superfície das circunstâncias, é penetrar nos mistérios divinos e experimentar o extraordinários. Quando abrimos mão do controle e nos entregamos à vontade soberana do Pai, somos surpreendidos com o sobrenatural se manifestando em nossa realidade cotidiana. Lembro-me das histórias dos homens e mulheres de fé, cujos passos ecoam pelos corredores do tempo como testemunhos vivos da obediência a Deus. Suas vidas foram marcadas por desafios, provações e escolhas difíceis, mas em cada momento crucial optaram por confiar no Senhor acima de todas as circunstâncias adversas. Ao olhar para trás, vejo um mosaico de exemplos inspiradores que me ensinam que obedecer a Deus vai além de seguir regras, é sobre manter uma conexão íntima com o Criador, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. A jornada da obediência revela caminhos inexplorados da graça divina e nos conduz ao propósito maior que Ele preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Que possamos aprender com aqueles que nos precederam na fé e compreender que obedecer a Deus é o caminho para desvendar seu maravilhoso propósito em nossas vidas. Se você também deseja experimentar o propósito divino através da obediência, deixe seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Espero que este conteúdo tenha tocado seus corações e fortalecido sua fé. Lembre-se, mesmo sem entender, obedecer é confiar. Até o próximo vídeo.